Que o Senhor venha aqui, Senhor, trazer para eles o conforto que só o Senhor pode dar. Aqui não tem ninguém diferente, somos todos pecadores. Estamos aqui só para a sua graça, Senhor. E que a sua graça venha, Senhor, aqui nesse lugar, transformar vida, transformar pessoas. Que o Senhor venha, Senhor, aqui mudar a vocação de hoje, Senhor. Que o Senhor venha aqui, Senhor, trazer através da nossa palavra. Que o Senhor faça da nossa palavra a sua palavra, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, a abençoar cada um nesse local. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Quem souber, canta, ajuda a gente. Vamos ficar de pé? Quem puder, se coloque de pé. Vamos celebrar e louvar esse Deus que é santo. Quem souber, canta. Quem souber, canta. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Deixa eu pegar ali a cifra. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ei, Jesus! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Jesus está aqui! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Aleluia! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Ei, Jesus! Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Tua esperança viva, tua presença aqui, tua presença, aleluia, Senhor. Jesus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
Aleluia, aleluia. Eu queria fazer um convite para vocês agora, presta atenção que é importante. Louvor e adoração não é só uma música que a gente canta como se fosse uma música qualquer. Todos nós aqui temos problemas, temos pedidos, temos demandas e nós também temos agradecimento a Deus. É ou não é verdade? Deveríamos, pelo menos. Do mesmo jeito que todos nós temos problemas em áreas diferentes, problemas de tamanhos diferentes, a gente também tem muita coisa a agradecer a Deus. E o momento de louvor e adoração não é um momento só da gente pedir a Deus. É um momento da gente agradecer a Deus. Então o Thiago vai puxar mais um louvor aqui. Eu queria te convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Se você tem pedido, coloque esse pedido diante de Deus, mas não deixe de agradecer aquilo que Deus já respondeu a você. Todos nós, se pensarmos direitinho, todos nós, se reconhecermos direitinho, nós sabemos que tem muita coisa que Deus já nos respondeu e a gente não tirou um tempo para agradecer. Eu costumo sempre abrir os vídeos que eu gravo para o Instagram e o podcast que a gente tem na Rádio Encontro, perguntando para o meu convidado: e aí, você já agradeceu hoje? E esse é um hábito que a gente deve nutrir no nosso coração. Porque nós temos muitos desafios, muitos problemas, e esses problemas que nós vencemos hoje, amanhã terão outros, e depois outros. Porque a vida é assim, a vida é uma vida de problemas em problemas, não é uma vida de conquistas e conquistas. Mas a palavra de Deus garante que Deus nos dá condições de enfrentar todas elas, e em todas elas seremos mais que vencedores. Amém? Amém. Eu, numa afirmação dessa, eu dava um triplo mortal carpado para trás. Todos nós, sem exceção, temos alguma coisa a agradecer a Deus. Então, tira esse momento, dê esse louvor, eleva seus pensamentos a Deus, peça aquilo que você precisa de providência, mas também agradeça. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado do céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele exaltado no céu. Aleluia! Ele exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dani, Anderson, quer falar alguma coisa? Helder? Temos um convidado, um Hã? visitante novo. Temos um visitante? Quem é o visitante novo aí? Aí, pastor. Quem é? E aí? Senta lá. Pastor, não, vou pedir uma ajuda pra vocês. Agora não é o momento. Senta lá, por favor. Agora não é o momento? Não. Aqui. Vamos ver o que vai se pôr pra mim. Olha aqui. Senta lá. Só eu. Só sentar, senta aí. Você é casado, bora minha mochila agora na caminhada. Senta lá que depois a gente conversa. Senta aqui, vem orar. Já oro pra Deus. A mesa está posta. Se você quer, ao invés de comer na mesa e mexer no lixo, aí já não é um problema mesmo. Irmãos, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, deixa lá. Deus colocou uma palavra no meu coração, mas vocês vão ter que prestar muita atenção, senão vocês não vão entender. Amém? Amém. Lembra que quando vocês entendem o que eu falo, vocês respondem amém? Amém? Aí, chegou na hora certa, hein? Não ia começar sem você. Presta atenção. O título dessa mensagem eu dei de Morri para Viver. Eita! Começou difícil, hein, Xandão? Morri para Viver. Aleluia. E aí eu queria abrir essa nossa conversa de hoje aqui com uma pergunta. Por que é que nós buscamos a Deus? Irmãos, participa aqui comigo. Por que a gente busca a Deus? Hã? Para ser salvo. É uma boa resposta. Para que mais? Para cura. Então a gente busca a Deus para ser salvo, a gente busca a Deus para ser curado. O que mais? Tá tudo certinho. O que mais? Para ter uma parceria com Deus, para buscar o reino de Deus. Só a resposta certa. Mais alguém? Para ser filho. Importantíssimo. Verdade. Se a gente não busca a Deus, a gente não tem como ser filho. Para ser amigo. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nessa afirmação inicial, mas prestem atenção que é importante para vocês entenderem a mensagem. E hoje eu vou até às 11 aqui. Tudo bem, Dani? Está liberado. Meia-noite? Então tá bom, ganhei mais uma hora. Presta atenção, o Evangelho não pode ser usado por nós para nos tirar de algum lugar ou para nos livrar de alguma situação. Quem entendeu? Mas ninguém falou amém? Amém? Porque se eu busco o Evangelho só para me tirar de uma situação difícil, eu estou fazendo uma troca errada com Deus. Eu estou buscando a Deus basicamente para um benefício meu, particular, pessoal. E esse não é o mandamento de Deus para nós. Nós não devemos negociar com Deus, como bem disse o nosso amigo ali. O Evangelho da Salvação, ele é uma obra de Deus. Presta atenção aqui, deixa o louco lá. O Evangelho da Salvação é algo que é um plano muito maior de Deus para as nossas vidas. Deus, quando criou o homem, já tinha o plano de salvação em mente. E eu tenho para mim, e isso é uma interpretação minha, que Deus já sabia que Adão ia desobedecer. E aí ele já tinha um plano pronto para se reconciliar com a sua criação. Qual é o pai que não quer estar de bem com o próprio filho? Vocês concordam? Quem é pai aqui sabe. Não importa o que seu filho faça, ele vai ser o seu filho. Mas o Evangelho, esse Evangelho da salvação, que é para reconciliar o homem pecador com Deus Pai, ele não é apenas um plano, um método de salvação de Deus conosco. Ele é também um método de Deus para uma vida em cada um de nós. Uma vida com cada um de nós, uma vida ao nosso lado. Presta atenção que é importante isso. Deus não quer só te salvar.
Para isso Ele entregou o seu Filho na cruz, por nós pecadores. Deus quer um relacionamento conosco. Vocês estão entendendo isso? Ninguém respondeu amém. O problema é que nós, naturalmente, vivemos em delitos e pecados. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a gente demora para entender esse Evangelho, que não só quer nos livrar da condenação eterna, mas é um Evangelho que quer ser uma ponte de relacionamento entre Deus e nós. O Evangelho tem uma eficácia inquestionável na questão da salvação. A partir do momento que você creu em Jesus, você está salvo. É isso que a Bíblia diz. Pela fé em Jesus, somos salvos. Por estarmos em Jesus, não vamos para o inferno. Está todo mundo acompanhando? Mas o Evangelho de Cristo, essa poderosa mensagem de Deus para nós, tem muito mais do que isso. Tem uma vida excelente quando a gente resolve caminhar com Jesus. Porque a gente entende a vida de uma forma diferente, onde nós não nos relacionamos com Deus mais por motivos egoístas. Porque quando a gente não entende o Evangelho, a gente só pede para Deus coisas imbecis. É ou não é verdade? É verdade. Você vai pedir a Deus um carro novo, uma casa boa, dinheiro, fama. Nada daquilo que Deus projetou para nós. O que Deus projetou para nós, irmãos? Um coração novo. Deus projetou para nós que esse coração de pedra, incrédulo, se transforme no coração de carne, onde nós entendemos a mensagem do Evangelho e fazemos dela não um benefício próprio, só para nós mesmos, mas um benefício ao próximo. Quando eu entendo a verdade da cruz, quando eu entendo a mensagem central do Evangelho, eu não consigo mais ficar quieto. Ontem eu gravei um vídeo. Eu estava passando um final de semana com a família. A gente planejou essa viagem há bastante tempo, num lugar maravilhoso. Todos os momentos que eu ia interagir com algum funcionário daquele hotel, eu aproveitava para perguntar para o cara sobre Jesus, como que estava o relacionamento dele, o que Jesus fez na minha vida. Mas Temer, se foi só buscar uma garrafa d'água? É. Mas eu vi um semblante caído naquela menina, e eu perguntei para ela, como que você está? Por que você está com essa cara? Você sabia que Jesus tem um plano na sua vida? E aí você vê o semblante das pessoas mudando. E eu não fiz nada demais. Eu só gastei uma pequena parte do meu tempo para querer saber como que aquela pessoa, que nem é tão próxima assim, conhecia ali. Por que ela estava daquele jeito? E isso é o benefício do Evangelho. Porque o Temer de alguns anos atrás não ia nem se importar. Talvez ia até reclamar daquela funcionária para o gerente dela. Vocês estão entendendo a diferença? É isso que Jesus faz na nossa vida. Faz com que a gente enxergue além das pessoas. Faz com que a gente entenda as dores, as dificuldades. Faz com que a gente venha aqui toda segunda-feira, não como um compromisso para dar satisfação para alguém. Nós não queremos nada além do que trazer o Evangelho que nos modificou, que nos transformou para vocês. E por quê? Nós somos bonzinhos? Não, porque Deus mandou fazer. E se Deus mandou, e eu sou grato a Deus porque Ele me salvou, porque Ele me modificou, me transformou, como que eu vou dizer não para esse chamado? Está entendendo isso? É uma retribuição, como falou o amigo ali. É uma relação. A relação com Deus, esse relacionamento que Deus quer conosco, é um relacionamento de troca mútua. Não é uma troca que eu peço e Ele me dá. É uma troca que eu peço, Ele pode me dar ou não,
mas quando Ele me pede, eu sempre vou dar. Porque Ele é Deus. Simples assim. E aí eu trouxe uma história, que é uma história muito curiosa para compartilhar com vocês. Talvez uma das mais curiosas da Bíblia. Que conta a história de Saulo. Eu vou resumir antes de ler o texto. Saulo. Saulo era um perseguidor de cristãos. Ele, crendo em Deus, achando que estava fazendo bem para Deus, fazendo em nome de Deus, ele perseguia os cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Eu vou ler bastante aqui, presta atenção. Não desvie a sua atenção, senão você não vai entender. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Saulo, perseguidor de cristãos, recebeu a visita em forma de luz de Jesus, e na mesma hora ficou cego. E diante da presença de Deus, aquela glória avassaladora, quem já recebeu a presença do Espírito Santo, a visita do Espírito Santo, sabe o que é isso? Você realmente, muitas vezes, não consegue nem ficar em pé. Depois eu vou perguntar para você, viu, Xandão? Você recebeu a visita de Jesus e você ficou cego. Saulo ficou cego. E seguindo as instruções de Jesus, ele foi para a cidade. Presta atenção. Jesus cegou Saulo. Saulo não sabia naquele momento, presta atenção aqui, mas tinha um propósito. Havia um propósito em Jesus. Adriana, vou perguntar para você. Havia um propósito para Jesus deixar Saulo cego. Saulo, que perseguia cristãos em nome de Deus, ele realmente achava que estava fazendo bem para Deus. Saulo fazia o mal em nome de Deus. Alguém se identifica? Será que em algum momento da nossa jornada a gente não fez o mal para algumas pessoas em nome de Deus? Hein, irmãos? Quem já ouviu aquela frase, bandido bom é bandido morto? Deixa eu contar uma coisa para você. Esse bandido que você está recriminando na sua cabeça aí é filho de Deus. E se nós não temos o mesmo nível de pecado que ele, isso não quer dizer que a gente é melhor que ele. O cristão não tem o direito de querer mal de ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque somos todos iguais. Ah, Temer, eu não concordo. Bom, se você concorda ou não concorda, vai discutir com Jesus. Jesus morreu por todos. A Bíblia não fala que Jesus morreu por todos, menos pedófilos. Morreu por todos, menos ladrões. Morreu por todos, menos traficantes. Não. A Bíblia diz que Jesus morreu
por todos. Todos nós viemos a esse mundo maluco aqui, criados por Deus. É nossa responsabilidade do homem natural fazer as besteiras que a gente fez para chegar no lugar que nós estamos. Uns erraram mais, outros erraram menos. Mas todos, absolutamente todos, se tiverem fé que Jesus morreu na cruz, estarão salvos. Aleluia. É isso que a Bíblia fala. Temer, eu não concordo. Olha, vou ser sincero que em muitas coisas também eu, olhando, talvez não concorde. Mas a minha opinião para Deus não quer dizer nada. Deus é Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? É difícil? É difícil. Mas é o que a Bíblia diz. Muitos de nós, que eu já dei o nome aqui de turminha do não tem nada a ver. A turminha do nada a ver. Ah, mas de vez em quando... eu cheiro um pó. Mas eu não mato ninguém, então tá tudo bem. De vez em quando eu mato uma garrafa de cachaça. Mas isso não tem nada a ver, eu só faço mal para mim mesmo. Essa turminha não tem nada a ver. Age exatamente da mesma forma. Mas ao contrário de Saulo, que foi deixado cego por Jesus, já estão cegos agora. Irmãos, presta atenção no que eu estou querendo passar para vocês. Muitos de nós que não tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, já estamos cegos. Mas eu estou enxergando. Estou falando de coisas espirituais. Você pode estar enxergando. Aliás, esse vídeo de pornografia que você assiste, você só consegue assistir porque você está enxergando. Mas você está completamente cego para as coisas de Deus. Sabe por quê, irmãos? As coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Pode achar ruim comigo, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas que são espirituais. Porque as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então eu quero viver o extraordinário de Deus, e para isso eu preciso enxergar. E para isso eu preciso deixar de ser cego. Presta atenção nisso que é importante. E eu entendo que hoje aqui, nesse lugar, tem um clima muito grande de temor aqui. Porque vocês estão entendendo a mensagem. Dá para ver no rosto de vocês aí. Eu não tenho culpa. Foi o Espírito Santo que mandou trazer essa mensagem aqui. Mas na sequência, mostra que o propósito de Jesus não era manter Saulo cego. Vamos conferir? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 em diante. Presta atenção. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Aqui eu acho maravilhoso, porque Saulo estava cego e a Bíblia narra que ele teve uma visão. Eu acho maravilhoso isso. É óbvio que ele teve uma visão na mente dele, porque ele não estava enxergando. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias. Ananias, nesse texto, representa muitos de nós.
que não entendemos os planos de Deus na vida daqueles que a gente julga piores que a gente. Irmãos, vou repetir. Amém. Muitos de nós somos como Ananias, que não entendemos e não aceitamos os planos de Deus na vida de pessoas que julgamos piores que a gente. Sabe por que isso? Porque a gente se julga diferente de pessoas piores que a gente. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Nós somos tudo a mesma porcaria. Fora de Jesus, nós somos todos a mesma porcaria. E respondeu Ananias, presta atenção: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha o argumento de Ananias para Deus. Parece um bom argumento, não? Mas Senhor, eu vou lá, esse cara mata cristãos. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Os cristãos estavam sendo perseguidos, não só por Saulo, mas por muitos religiosos da época. Disse-lhe, porém, o Senhor, presta atenção, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Irmãos, Deus estava dizendo para um cristão que estava escolhendo uma pessoa que perseguia cristãos. Ele é meu vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, presta atenção. Quando Deus te chama e tira as escamas dos seus olhos, Ele está te chamando para sofrer por Ele. Essa hora é difícil falar amém, né? Amém. Mas deixa eu contar para você. Quanto mais você se aproximar do seu propósito em Cristo, mais problemas você vai ter. A didática de Deus é o inverso do mundo. O mundo diz que se você dedicar em algo que é bom, você vai ter coisas boas. Deus é o seguinte: vem aqui comigo, que eu vou te mostrar o que é sofrer em meu nome. Mas não se preocupa não. Esse sofrimento vai durar só até você morrer. Porque quando você vier morar comigo no céu, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nenhuma dor, nem ranger de dentes. Essa é a verdadeira promessa de Deus para nós. No mundo, mas tem de bom ânimo. Isso é promessa. O resto é bobagem. E Ananias, versículo 17, foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, esse é outro ponto que eu acho maravilhoso. O perseguidor de cristãos foi chamado por Ananias de irmão. Irmãos, Ananias aceitou a instrução de Deus e já teve Saulo, aquele perseguidor, como irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos saber ler as entrelinhas do texto. Quando as escamas espirituais caem dos nossos olhos, nós somos automaticamente cheios pelo Espírito Santo. Eu só consigo ser cheio do Espírito Santo quando as escamas caem dos meus olhos. Eu deixo de ser cego para as coisas de Deus e passo a enxergá-las de forma nítida. Amém, aleluia. Aleluia. Ainda bem que o Anderson reagiu. Só eu que entendi. Eu já compartilhei com vocês que eu tenho muitas dificuldades empresariais falando. E quando vem uma dificuldade assim muito grande, que parece intransponível, eu dou até risada. E essas dificuldades, elas costumam aparecer na segunda-feira e especialmente
nas sextas-feiras que a gente vai nas clínicas de reabilitação. Problemas não previstos. E todas as vezes que alguém me liga, quando eu estou chegando na clínica, alguém me liga com um problema desse, eu falo assim, olha, só posso resolver isso daqui 2h30. Não importa o problema. Muitas vezes a pessoa do outro lado da linha não entende a minha resposta. Fala, ô chefe, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu falei, eu estou, mas não posso resolver isso agora. E diante de Deus, eu desligo o telefone e não trato daquele assunto. Porque eu tenho discernimento na hora, pelos meus olhos espirituais, que é o inimigo querendo me desviar daquilo que Deus mandou fazer. Vocês estão entendendo isso? E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Irmãos, caiu as escamas dos olhos, levantou-se, foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. A gente pode até questionar a ordem. Geralmente a pessoa é batizada e depois é cheia do Espírito Santo. Mas o que a Bíblia traz não é isso. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. O perseguidor de cristãos, irmãos, aquele que matava em nome de Deus, estava visitando as igrejas locais, chamadas de sinagoga, e estava pregando sobre Cristo. E ele dizia, Cristo, esse é o Filho de Deus. Presta atenção aqui, deixa lá. Cristo, esse é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Sei lá. Isso aí é inimigo querendo desviar a atenção. Presta atenção aqui em mim. Vocês estão entendendo, irmãos? É sobre isso. Amigo, você não vai atrapalhar aqui. Isso. Com decência. Amém. Isso. Você lidar bem com gente igual você. Bem. Bem lidar. Aqui você não vai arrumar confusão. Presta atenção. Então, ok. Ok. Chega. Deu. Não me testa, amigo, que não vai dar certo. Então, ótimo. Então, senta aí. Deus abençoe. Senta aí. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes. Irmãos, presta atenção, os religiosos da época não estavam entendendo nada. Como alguém que perseguia cristãos agora estava visitando as igrejas, deixa eles lá. Estava visitando as igrejas para dizer que Cristo é Filho de Deus. O que aconteceu com esse homem? Ele saiu de inimigo de Deus para ser alguém que proclamava o Evangelho. E quando a gente lê esse texto, a gente acha isso muito absurdo. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? É a nossa história. Alguém pode falar aleluia? É ou não é verdade? Eu cansei de dizer, não quero ir nesse lugar não, só tem crente lá. É verdade. Você viu o rapazinho querendo arrumar confusão aqui? Coitado. Não conta as histórias de antigamente não, deixa pra lá. Sabe, irmãos? Não importa o nosso chamado diante dos homens. Os homens não estão preocupados com o nosso chamado. Os homens estão preocupados em nos julgar. Porque eles ainda estão cegos. Nós entendemos, as escamas caíram dos nossos olhos. Nós fomos cheios do Espírito Santo. Mas essas pessoas que conviveram conosco, quando a gente ainda era cego para as coisas espirituais,
elas vão nos julgar até o último minuto. Porque elas não conseguem entender o encontro que nós tivemos com Jesus. Você está entendendo isso? E tem uma coisa cruel que vocês vão descobrir com o tempo. A família, na família, quase ninguém vai acreditar em você. A maior oposição que a gente vai sofrer em relação à nossa mudança de vida são com as pessoas de dentro da nossa casa. Irmãos, estou falando de algo que eu vivo. As pessoas próximas não entendem como que você mudou tanto. Pessoas próximas a mim até hoje me perguntam: Temer, o que você quer lá na praça? Fala a verdade pra mim, cara. Em algum momento você vai ser candidato a alguma coisa. Irmão, diante de Deus, jamais serei. E o que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer com isso, Anderson? O que a gente pode fazer com essa informação? Com essa ofensa? Com essa desconfiança? Hein? A gente tem que deixar para lá. E seguir no caminho daquilo que Deus mandou a gente seguir. Mas para eu entrar nesse lugar que a gente chama de novo nascimento, não é só me batizar. Batizar é um ato, é uma confissão pública de fé, é necessária. Aliás, quem não foi batizado e quiser, nós vamos fazer mais um batismo aqui. Aleluia. Mas a gente tem que tomar uma decisão consciente, que é morrer. Para Jesus ser eficaz na nossa vida, e a gente conseguir matar esse velho homem que habitou em nós por muitos anos. Muitos de nós aqui temos mais tempo de velho homem do que de convertido. O que a gente tem que fazer, irmãos? A gente tem que morrer. A gente tem que ir para a cruz. Já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Se eu estou na cruz, quem reina no meu coração? E se eu estou no meu coração, quem está na cruz? Irmãos, nós precisamos ir para a cruz para dar lugar no nosso coração para Jesus. Está entendendo isso? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem repetir comigo? Pode ou não? Sim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso, irmãos. É isso. Não parece. Ele sabe. Sou um cara extremamente estressado. Para eu desmaiar esse moleque aqui em 5 minutos, faltava só ele triscar. Era rápido. E eu sei fazer. Não, tudo bem. Mas eu sou nervoso. Para perder a linha é fácil. O meu homem natural é extremamente irritadiço. Sempre fui assim. Mas estando em Cristo, eu posso agir da mesma forma? Mas eu tenho que me controlar. Não dá, irmãos. Eu entrava até em briga que não era minha. Após entendermos, presta atenção, após entendermos a poderosa verdade da cruz, necessitamos nos posicionar. Eu vejo muita gente pregando sobre a graça e não se discute a graça de Jesus. A Bíblia diz que Jesus
se entregou na cruz, graciosamente, para que a gente fosse liberto do inferno. Amém? Amém. Amém. E aí eu que recebi tão grande salvação, sem merecer, diga-se de passagem, porque não é mérito humano, a gente é salvo pelo sangue de Jesus. Aí eu falo, eu estou salvo pela graça, e eu não me posiciono como alguém salvo pela graça, é porque eu não entendi absolutamente nada sobre o que a Bíblia nos traz. Vocês estão entendendo isso? Se eu recebi um favor imerecido de Deus, eu vou viver da mesma forma que eu sempre vivi? Claro que não, porque eu entendi. E aí eu tenho a necessidade de me posicionar como filho de Deus. E é pela nossa decisão e posicionamento que nós renunciamos às nossas próprias vontades e damos lugar às vontades de Deus na nossa vida. Quem está entendendo? Amém. Eu renuncio à minha vontade. Final de 2023, outubro de 2023 especificamente, o Espírito Santo me visitou e falou para eu parar de beber. Eu ainda tomava uma cerveja. Nunca mais eu bebi. Mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de beber, eu preciso me posicionar como filho de Deus e falar, não, eu quero, mas não vou. Por quê, irmãos? Porque eu não vivo mais eu. Se fosse pela minha vontade, esse final de semana tinha enchido a cara lá. Vocês estão entendendo isso? Amém. Mas eu vou abandonar a minha oportunidade de comunhão com o Espírito Santo, a minha oportunidade desse relacionamento próximo com o Espírito Santo, por causa de um copo de cerveja? É lógico que não, irmãos. Os nossos prazeres são momentâneos, mas a nossa recompensa é eterna. E aí cabe a nós escolhermos. Eu quero alguns dias de prazer, ou eu quero uma eternidade na glória. Vocês estão entendendo isso? Esse tempo aqui passa rápido, irmãos. Se nós dizemos que tivemos um encontro com Jesus, mas permanecemos com as escamas nos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar a bênção que é andar em obediência. Cada um de nós aqui sabe o que Deus já pediu. Ei, Xandão, você já sabe o que Deus pediu para você. Precisamos nos posicionar para nós tratarmos a nossa mente, porque a nossa mente é um lugar, presta atenção, a nossa mente é um lugar em si mesma que pode transformar uma experiência boa em uma coisa ruim e vice-versa. É a nossa mente, é uma escolha. Nós precisamos parar de agir com o nosso estômago, com a vontade do nosso estômago, do nosso ventre, e agir através de um coração transformado. Presta atenção aqui. Tem uma tese que a moeda tem dois lados. Acabou de falar, né? Você não pode ir pelo caminho. Ei, Xandão, Deus permitiu que você perdesse um olho. Você vai esperar perder o segundo? A decisão é sua, irmão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Vocês estão entendendo o que é isso? Entregar a vida para Jesus não vai te livrar de dores. Essa afirmação, metade levanta e vai embora. Mas é verdade. Ela não te livra de dores, de problemas, de desertos. Mas ela te tira um peso. Sabe que peso é esse? É você achar um lugar de descanso em meio à dificuldade. Filipenses 4:6. Alguém sabe de cabeça?
E a paz que excede todo entendimento tomará nossos corações em Cristo Jesus. Irmãos, você passa pela dificuldade na certeza de que Deus está de mãos dadas com você. E sabe por quê? Outra promessa, está lá em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Mas é o propósito de Cristo, não é o nosso propósito. Então nós podemos escolher, irmãos. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu escolho. Eu quero uma vida excelente, porque em meio às dificuldades eu vou ter paz. Eu tenho que andar de acordo com o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você tome uma garrafa de cachaça todos os dias. Não é. É simples assim. Mas a gente toma uma garrafa de cachaça todos os dias e quer que Jesus assuma o comando da nossa vida. De jeito nenhum ele vai fazer isso. Ou você é filho e ele está no comando, ou você é criatura e ele não está no comando. É simples assim. Se você procura o Evangelho para fugir de algo, de alguma situação, pode esquecer. A pedagogia de Deus acontece exatamente na dificuldade. E sabe por quê? Irmãos, eu nunca tive um período tão desafiador na minha empresa igual eu estou agora. E eu nunca tive tão envolvido com as coisas de Deus igual eu estou agora. E por que vocês acham isso? Hã? Porque Deus quer provar meu coração. Deus quer saber se eu estou fazendo algo que Ele mandou em benefício próprio, ou porque eu só estou andando em obediência. Alguém entendeu isso? O que vocês acham que eu vou fazer? Hã? Quanto mais os problemas tentarem me puxar para trás, mais eu vou avançar. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Quanto mais os problemas tentarem nos puxar para trás, mais nós temos que avançar em renúncia e em entrega. Presta atenção, Valéria. Vocês estão entendendo isso? Quanto mais os problemas tentarem nos puxar para trás, mais nós temos que avançar na direção daquilo que Deus mandou fazer. Cada um na sua vida tem que buscar isso. É sobre isso. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, orando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A última parte do Salmo fala sobre semear com alegrias, com lágrimas, e colher com cantos de alegria. Irmãos, aquele que semeia com lágrimas, colhe com alegria. Vamos falar junto? Aquele que semeia com lágrimas, todo mundo junto. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Eu estou numa luta feroz contra a vontade da minha carne. Está doendo renunciar às minhas vontades. Mas o que vai acontecer quando eu atravessar isso? Eu vou colher um bom fruto, irmãos. Da parte de Deus não tem nada ruim para nós. Aquilo que a gente está colhendo de ruim na nossa vida foi a gente mesmo que plantou. Presta atenção nisso que é importante. Você está colhendo frutos de decisões que você tomou por conta própria. E a coisa é tão absurda, o inimigo é tão astuto, que se eu tenho uma enfermidade, eu falo assim, a minha doença, irmão, você não tem doença nenhuma, não. A doença não é sua.
Deus não te projetou com doença. Vocês estão entendendo isso? A gente tomou decisões erradas. Estamos doentes porque a gente tomou decisão errada. E Deus é tão misericordioso que você vai orar e Ele vai te atender. Essa mensagem desse salmo que eu li, ela é uma imagem poderosa da perseverança e esperança. Haverá tempos em nossas vidas em que o plantio será feito com lágrimas. Talvez devido à dor, à perda, ao sofrimento. Mas este salmo nos assegura que há uma colheita de alegria que nos espera. Deus transformará nossas lágrimas em alegria, assim como Ele fez com o povo de Israel. Nós precisamos sempre lembrar que nós somos o Israel de Deus. Está entendendo isso, irmão? A principal marca de quem é filho de Deus é a perseverança. Não devemos desistir desse caminho ao lado de Jesus. Mesmo em meio a muitas lutas, Jesus estará ao nosso lado. Exemplo de Moisés, falando do Egito, Moisés não viveu com... Tudo que Deus projeta para nós, mesmo as dificuldades que Ele permite a gente passar, tem um propósito claro de nos fazer crescer. Se Deus não tivesse permitido eu viver a minha experiência terrível com o meu filho, jamais eu estaria aqui. Vocês estão entendendo isso? E o meu objetivo aqui, meu objetivo pessoal, não é vir aqui ensinar teologia para vocês. Não é vir aqui ensinar Bíblia para vocês. Se fosse para isso, tem gente muito mais capacitada que eu. O que eu quero passar para vocês é a aplicação da palavra de Deus. É aquilo que a aplicação da palavra de Deus na minha vida fez diferença. É eu conseguir ter um discernimento de que até as dificuldades são bênçãos na minha vida, se foi Deus que permitiu. É a gente tentar entender dessa dificuldade aquilo que Deus quer nos ensinar, irmãos. Numa interação com vocês, alguém que pode achar que não tem condições de agregar em nada, eu aprendo. Quando eu olho para alguém como a Valéria, como o Xandão, e vejo a evolução deles ao longo do tempo, vocês estão entendendo isso? É sobre isso. Está no ideal? Está no que Deus projetou? É lógico que não, irmãos. Mas existe um progresso. A gente precisa permitir que Deus nos deixe cegos, mas para as coisas do mundo. Você está entendendo isso, irmão? E tire dos nossos olhos as escamas para entender as promessas que Ele tem sobre a nossa vida. Posso fazer uma parte? É isso que nós precisamos. O Dom convidou para vir aqui, já é multiplicador. Deus quer multiplicador. É isso. Pessoa, consegui agora. Entendeu e passou. Então, É isso, é sobre isso, irmão. Isso, pessoal. Ninguém é tão pequeno no reino de Deus. Todos podem se tornar instrumentos na mão de Deus. E contar a sua vida transformada a partir de um encontro na praça. Vocês sabem qual é a diferença nossa para uma igreja formal? Hã? Só as paredes, irmãos. Mais nada. Nós somos uma igreja. A Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, lá Ele estaria. Então nossos irmãos vão puxar um louvor agora.
E vocês vão dar a resposta à pergunta que eu vou fazer. Vocês estão prestando atenção? Quem de nós, nessa noite, quer ficar cego? Irmãos, quem de nós hoje quer ficar cego para as coisas do mundo, irmãos? É sobre isso, irmão. O mundo é atraente. As propostas do mundo são atraentes. Mas a gente não colhe nenhum benefício eterno por isso. Todas as vezes que nós dermos lugar no nosso coração para algo ou alguém que não seja Jesus, nós faremos péssimas escolhas. Está entendendo isso? Amém. Então o convite, chega para cá para tocar. O convite para nós nessa noite é que a gente tome uma decisão de ficar cego para as coisas do mundo. Ser muito pecador. Tem que trazer pessoas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Essencial é isso. Quem quer ficar cego para as coisas do mundo nessa noite? Chega aqui na frente que a gente quer orar com vocês. Vamos louvar. Muito. Vamos louvar. Sai de tua tenda, ó filho meu. Ei! As estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, ó filho meu? Que minhas mãos fizeram para ti, ó filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus fez pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Ei, Jesus! Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia! Salva de palmas para Jesus! Tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. É na internet. Será que pode? Só na internet que eu tenho. É pra você pôr aonde? Fidelidade, né? Por escrito? Posso tentar. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, ó filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim.
Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia.